Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler João, capítulo 7 ao 9. Depois disto, andava Jesus pela Galileia, pois não queria andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Ora, estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disse-lhe então seus irmãos: retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém faz coisa alguma em oculto quando procura ser conhecido, já que faz estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Disse-lhes então Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está presente. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós à festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não publicamente, mas como em secreto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde está ele? E era grande a murmuração a respeito dele entre as multidões. Diziam alguns: ele é bom, mas outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Estando, pois, a festa já em meio, subiu Jesus ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se admiravam, dizendo: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, este é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei? No entanto, nenhum de vós cumpre a lei. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: uma só obra fiz, e todos vós admirais. Por causa disto, Moisés vos ordenou a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Ora, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, como vós indignais contra mim, porque no sábado tornei um homem inteiramente são? Não julgueis pela aparência, mas julgais segundo o reto juízo. Diziam então alguns dos de Jerusalém: não é este o que procuram matar? E eis que ele está falando abertamente e nada lhe dizem. Será que as autoridades realmente o reconhecem como Cristo? Entretanto, sabemos de onde é este. Mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, levantou a voz do templo e ensinava, dizendo: sim, vós me conheceis e sabeis de onde sou. Contudo, eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele venho, e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegado a sua hora. Contudo, muitos da multidão creram nele e diziam: será que o Cristo, quando vier, fará mais sinais do que este tem feito? Os fariseus ouviram a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus mandaram guardas para o prenderem. Disse, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou,
vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá ele, que não o acharemos? Irá, porventura, a dispersão entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir? Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então alguns dentre o povo, ouvindo essas palavras, diziam: verdadeiramente, este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas outros replicavam: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, a aldeia donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas, pois, foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, alguma das autoridades ou alguém dentre os fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei, porventura, julga um homem sem primeiro ouvi-lo e ter conhecimento do que ele faz? Responderam-lhe eles: és tu também da Galileia? Examina e vê que da Galileia não surge profeta. E cada um foi para a sua casa. Capítulo de número 8. Pela manhã cedo voltou o templo, e todo o povo vinha ter com ele. Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhes Jesus: ainda que eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim, para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Perguntava-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai.
Se vós me conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. Essas palavras proferiu Jesus no lugar do tesouro, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, eu me retiro, e buscar-me-eis, e morrereis do vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então dizia os judeus, será que ele vai suicidar-se? Pois diz, para onde eu vou, vós não podeis ir. Disse-lhes ele, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Perguntava-lhe então, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, exatamente o que venho dizendo que sou. Muitas coisas tenho que dizer e julgar acerca de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele ouvi, isso falo ao mundo. Eles não perceberam que lhes falava do Pai. Prosseguiu, pois, Jesus, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas como o Pai me ensinou, assim falo. E aquele que me enviou está comigo, e não me tem deixado só, porque faço sempre o que é do seu agrado. Falando ele estas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém, como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendências de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também ouviste de vosso pai. Responderam-lhe, nosso pai Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que de Deus ouvi, isso Abraão não fez. Vós fazeis as obras de vosso pai. Replicaram eles, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso pai, vós me amariam, porque eu saí e vim de Deus, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha linguagem, é porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado, se digo a verdade? Porque não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam-lhe os judeus, não dizemos com razão que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honra a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar minha palavra, nunca verá morte. Disseram-lhe os judeus, agora sabemos que tem demônios. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte? Porventura és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram, quem pretendes tu ser? Respondeu Jesus,
Se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu, e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram-lhe em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Capítulo 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntou-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando o mendigo, perguntavam: não é este o mesmo que sentava a mendigar? Uns diziam: é ele, outros não é, mas se parece com ele. E ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu ele: um homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Fui, pois lavei-me e fiquei vendo. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como recebera a vista. Respondeu-lhes ele: pôs-me lodo sob os olhos, lavei-me e vejo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Ele respondeu: é profeta. Os judeus, porém, não acreditavam que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. E lhes perguntaram: é este vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo. Tem idade, ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntar-lhe a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não atendestes. Para que o quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto, pois está a maravilha, não sabeis de onde ele é. Entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve.
Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles: Tu nasceste todo em pecados e vens nos ensinar a nós? E expulsaram-no. Soube Jesus que o haviam expulsado e, achando, perguntou-lhe: Crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que nele creia? Disse-lhe Jesus: Já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu então Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: Porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fossem cegos, não teriam pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Também quero convidar você a ser membro do canal. Temos 3 opções: bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas que você escolher estará nos ajudando no nosso canal. E também quero pedir para você, no final do vídeo, nós temos o nosso QR Code. Se você puder fazer uma oferta via Pix, é só escanear o QR Code e fazer uma oferta de qualquer valor para estar ajudando o nosso ministério. Deus abençoe você e até a próxima leitura, se Deus assim nos permitir.